Canal Pensa aí, mais uma aula para você. Vamos falar hoje do darwinismo social, a teoria do darwinismo social, criada lá no século XIX em adaptação à teoria da evolução das espécies de Darwin. O darwinismo social, no sentido geral, trata da vida social e no particular sobre desigualdade social. Vamos saber mais agora aqui no canal Pensa aí. Pensa aí, mais uma aula para você. Vamos falar hoje das contradições do darwinismo social em uma breve análise sociológica. Aí duas imagens para ilustrar um pouco do tema de hoje, entre as contradições do darwinismo social. E é importante considerar neste estudo que vivemos sob a base de um sistema capitalista, que é a propriedade privada e o livre comércio para obtenção de lucro, que incorrem na existência do menos favorecido em paralelo ao mais favorecido, ou seja, para que haja possibilidade de acumulação de riqueza, um sistema onde deve existir o pobre para que exista o rico, o explorado e o explorador, o detentor da base material e o desprovido. Teoria do darwinismo social 1.1 de análise diz o seguinte, que essa teoria parte do princípio de que os fenômenos sociais obedecem às mesmas regras dos fenômenos biológicos. Os fenômenos sociais obedecem às mesmas regras dos fenômenos biológicos, de acordo com a teoria do darwinismo social. E aí, uma imagem para simbolizar essa contradição, de forma que isso é uma base incerta, já que os próprios fenômenos biológicos são passíveis de revisão e ainda são objetos de reflexão, ou seja, a teoria de Darwin não está isenta de falsificação. Ponto 2. Teoria do darwinismo social. Além disso, as transferências automáticas típicas do darwinismo social são a favor da propriedade privada e do livre comércio para obtenção de lucro. Não levam em consideração a diferença entre os animais e seres humanos, descartando questões éticas, morais, políticas, filosóficas e culturais que vigoram entre a espécie humana. Teoria do darwinismo social, ponto 2 aí, mais um conjunto de contradições, simbolizado nas imagens, onde são desprezados os fenômenos sociais relacionados à cultura, ética, moral, política, hábitos, valores e costumes. De forma que é importante dizer, então, que esses elementos são elementos fundamentais do darwinismo social que não estão sujeitos à comprovação nem teórica nem prática. Assim, não pode vestir-se de bases científicas, porque está dotada de preconceitos e de manipulação teórica para justificar a exploração. Incorre então dizer que existem especificidades de regras que regem sociedades, mesmo que falemos em globalização. Mesmo em um mundo globalizado, existem especificidades culturais que não devem ser desprezadas. Não se pode desconsiderar as visões de mundo de sociedades edificadas em bases históricas próprias. E é isso que o darwinismo social faz, ele despreza essas construções históricas sociais. Então podemos dizer que o darwinismo social tem defeitos profundos e goza de pouca ou nenhuma credibilidade entre os modernos cientistas sociais. Em certo sentido, então baseia-se em uma tautologia porque mede aptidão em termos do que a aptidão deve supostamente explicar. Os ricos são mais ricos porque são mais aptos, e a prova de sua maior aptidão está na riqueza de que dispõe. Esse argumento é verdadeiro por definição enquanto aceitamos a ideia de que a posse de grande riqueza é uma medida válida de aptidão, e não um acidente, como nascer em família rica, por exemplo. Como tal, pode ser sempre usado para justificar o status quo, começando com a opressão social, racial e de outros tipos e o imperialismo. Tá aí umas nuances importantes sobre o darwinismo social e suas contradições. Sugestões de ampliamento do seu entendimento sobre essa questão.
Um livro, entre tantos, cito aí Antônio Giddens em um livro As Consequências da Modernidade, e o filme Dança, um Grito de Justiça, dois suportes interessantes para que você compreenda um pouco mais aí essa teoria do darwinismo social. Fica aí a dica. Canal Pensa essa foi mais uma aula para você.